Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Divino Mestre esteja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa chegar fisicamente a esta universidade de almas, a este lar de esperanças, a este hospital de misericórdia. Gratidão profunda pela presença de todos, muito obrigado por estarem aqui. O tema, o despertar da consciência do átomo ao anjo, nós gastaríamos mais ou menos algumas vidas para falar dele. Como nós só temos 1h15 para conversarmos inicialmente e depois mais alguns momentos de perguntas e respostas, como não haverá autógrafos porque acabaram os livros, então nós temos 2 filhos diferentes do que vão ter na livraria que foi encomendado por vocês. Vocês encomendaram o capa simples colado. Ali tem o capa dura com airô ou aramado e o capa dura com costura reforçada. Então um é mais fácil de você dobrar porque ele vira totalmente. Mas o outro, mesmo se você virar e basicamente encontrar uma capa com a outra, pode virar, ele não vai machucar. Se fizer isso com o outro, forçando a amizade, ele pode quebrar e descosturar. Por isso que nós optamos pelo material mais resistente para que possamos manusear com maior tranquilidade. Se houver interesse, porque é um livro de estudos, então faz-se a lista com o nome, de preferência endereço e telefone. Quem deixar certo, o livro vai direto para o endereço. Quem frequentar a casa, o livro pode vir para a livraria e depois pega aqui. E quem deixar certo ganha o frete, porque os que estavam comigo acabaram. Então vieram 100 livros, era para ser 50 para aqui, já tinha livros lá no SEJA e não deu para o pessoal que estávamos lá. Na Bahia também eu levei tudo que eu tinha direito e também ficaram uma lista de quase o tanto que eu levei. Porque é um livro que, para quem gosta de estudar, e vocês perceberam o teor dessa mensagem de Ramatiz, e é o que vamos tentar fazer hoje sobre a sua regência, porque estamos em sua casa e sentimos-nos muito à vontade, porque seguindo o seu rastro já estamos há quase 9.000, 10.000 anos, desde a Atlântida. E se tiver dúvida, pergunte a ele. Somos um átomo daquela unha encravada dele lá em Atlântida e estamos tentando segui-lo para ver onde chegaremos. Porque buscamos a autoiluminação e nesta obra que lemos um trecho, chama-se Jesus e a Jerusalém Renovada. E a felicidade foi tamanha quando recebemos um convite desse amigo e amado paizinho para prefaciar a obra que vai ser relançada num outro formato, porque no original ela não tem o prefácio. Então o prefácio somos nós sobre a sua regência. Somos a caneta e ele se valeu dessa caneta através da inspiração. Não psicografamos. Segundo ele, ele faz os traçados gerais e o resto é com quem quer participar da mensagem. Então, em dias vindouros, vai ter a obra com a capa diferenciada para valorizar mais essa obra magnífica e com o prefácio de nossa autoria sobre as suas diretrizes. Eu gostaria que vocês, neste instante, se eu tiver direito de pedir, que tudo que vocês acham que sabe até agora, porque eu quase nada sei, deixe aqui. Deixe a mente em branco
Vocês não têm obrigação de acreditar em nada que vamos falar. Se o intelecto não alcançar, deixe o intelecto no divã, abre o coração, porque segundo Joana de Ângeles, quando a inteligência comanda o amor, pode haver lógica e razão. Agora, quando o amor comanda a inteligência, a caridade toma conta dos corações humanos, e aí a coisa pode acontecer. Então, se o ensino universal dos Espíritos encontrar dificuldade em nosso intelecto, talvez por conta das ideias pré-concebidas, as nossas crenças e limitações, deixe o intelecto de férias e permita-se sentir, porque é através desses pulsos vibracionais que nós vamos, mediante a abertura psíquica que vocês propiciarem, deixar a mensagem no âmago do ser. E nos esforçaremos ao extremo, onde quer que estivermos, para regar essa semente pequenina, conforme já iluminamos em nossa consciência, na de Ramatiz e de outros, para que possa, em dias vindouros, se ainda não eclodiu, eclodir esse potencial ignorado. E temos aqui um exemplo vivo disso. Quem a conhecia apoiada nas muletas, é um exemplo vivo do levanta-te e anda. E ela pode falar um pouquinho o que ela era e o que ela é por conta da mensagem de Ramatiz e do que ela já ouviu até agora. Boa tarde. Eu tinha um problema degenerativo de toda a coluna. Comprometimento da medula, passei por cirurgia, tenho prótese no pescoço, 3 parafusos de porcelana atrás e uma placa de titânio na frente. Sem perspectiva de cura, ao contrário, e com perspectiva de cadeira de roda. E perseverei, continuei até encontrei primeiramente esta casa que me abrigou com muito amor. As palestras me ajudaram muito, tive um problema sério de depressão e assistindo às palestras aqui, saí de uma síndrome do pânico, de uma depressão terrível que me assolava. E a Yara me conheceu também um pouco nesta época, Valentim então nem se fala. E eu tive forças para, no meio do caminho do tratamento, enfrentar a cirurgia, porque ou eu ia ficar tetraplégica em cima de uma cama ou poderia sair também tetraplégica da cirurgia. E aqui eu encontrei forças para ir em frente e sair andando. E continuei a minha jornada até encontrar este livro, este ser de luz. E fui na transformação moral, porque não é só o livro, é todo um processo de autoconhecimento, de determinação, de fé, de amor, e incansavelmente, sem que deixar, buscando amor dentro de si. E assim eu fui, e estou aqui. Vocês todos são testemunhas. E hoje, em dezembro de 2018, eu recebi alta da minha fisioterapeuta, que nunca mais eu iria sair de dentro de uma piscina de hidroterapia, porque era a única coisa que eu poderia fazer. E hoje eu malho perna, braço, tenho umas limitações pequenas para o que eu tenho, né? Não posso. E agora, recentemente, machuquei o rosto fortemente, e aí ele completa. Então, tudo é possível àquele que crê e ama. Então, o corte que ela teve nessa região do olho cicatrizou praticamente do dia para a noite. Então, é um processo encantador quando nós sabemos colocar em ação. Então, o ano passado também tivemos a degeneração de nossa coluna vertebral, da cervical à lombar. Também ficamos na cadeira de roda e com menos de 2 meses reconstruímos inteirinho, com tudo documentado para quem tem dúvidas.
com ressonâncias, com raio-x, com tudo que tem direito, para que percebam que nós de fato somos deuses. Eu não encontrei em parte alguma que Deus criou doenças, em parte alguma que Jesus adoecera. Sim, Ele lembrando-nos: sois deuses, farão coisas maiores do que agora faz. O reino de Deus está dentro de vós. À direita tem alguém que nasceu com paralisia cerebral. Hoje é mestra em biologia e leciona. E atualmente, mesmo com um ilustre visitante de mais ou menos 10 a 15 quilos, de 20 centímetros, mas que dá de 10 a 15 quilos, segundo a doutora. Então não se assuste no seu abdômen, que nós estamos isolando, transformando de algo maligno em benigno, para que a ciência médica possa extraí-lo em breves dias, com tranquilidade, e que ela não precise desencarnar por causa desse visitante que se alojou em seu abdômen a partir do seu ovário. Então isso é fácil de fazer. Uma amiga com tumores na tireoide, mesmo estando nos Estados Unidos, e o processo sendo de consciência para consciência, foi possível isolar o tumor, e anunciamos antes que foi isolado, não haveria metástase, e quando os cirurgiões extraíram, só tinha células cancerígenas no interior do tumor, na periferia coisa alguma. Porque as células mais lindas que eu conheço são as células cancerígenas. Parece absurdo, não parece? Porque eram seres que estavam aprisionados na mágoa, no ressentimento e vários outros tormentos psíquicos, emocionais, morais e até espirituais. E segundo Ramatiz, na obra Sob a Luz do Espiritismo, no capítulo 7, quando ele fala da mente, os vírus, os ultravírus, os vermes, os micróbios, as bactérias, formando mais de 90% da massa de nosso corpo, foram criados para sustentar o corpo, nunca para gerar enfermidades. Não são eles, segundo Ramatiz, que geram as enfermidades. Somos nós, com os pensamentos em desalinho, com as emoções desgovernadas, com as palavras indisciplinadas e com atitudes em dissonância com as diretrizes do Evangelho, que os perturbamos, ou perturbamos essas forças que sustentam, e elas reagem contra nós. E a rebelião dessas criaturas é o que chamamos de enfermidade. E queremos destruí-las, sendo que não são elas. Quando assim compreendemos, há quase 22 anos, nunca mais tomamos remédio de espécie alguma. E a cada dia o nosso corpo fica mais resistente ao vírus da gripe, seja lá o que for, porque ele sabe fazer algo. Se tiver leis harmônicas em meu universo, ele pode entrar e aprender comigo sem perturbar o meu espaço. Porque não são eles, como eu disse. Agora, se eu já estou perturbadinho, a doença desenvolve-se num ambiente perturbado, segundo Louis Pasteur e Claude Bernard. Antes, Louis Pasteur até acreditava que eram os vírus, vermes, bactérias que geravam as doenças. Mas Claude Bernard desbancou a sua tese: não são eles, são os ambientes que os tornam agressivos. Tanto que a ciência médica criou um laboratório, um vírus destruidor para usar na guerra química, chamado antrax. Se liberássemos ele aqui agora, dizimava nossos corpos rapidinho. Até hoje não acharam nenhum antídoto como algo químico. Mas descobriram que a alegria de viver, gratidão pela vida e esperança de melhoras fortalecem o sistema imunológico, que é psico, neuro, endócrino, imunológico, em 300 mil vezes. O antrax fica de joelho.
o único mecanismo, o único antídoto, mas Joana de Ângeles tem um antídoto ainda mais potente, porque essas são apenas 3 expressões do amor. E a autora narra na obra Plenitude que o amor é o mais potente antídoto para a cura de todas as enfermidades. E é exatamente isso que recebemos nessa casa: amor. Ainda não temos o que gostaríamos de ter em se tratando de amor, como Madre Teresa de Calcutá o tinha. Ela fala: em se tratando de amor, eu dou o máximo que possuo. Agora, em se tratando da linguagem, eu falo na linguagem que você compreende. E amou tanto os seus semelhantes que não necessitava de comer como nós comemos. Porque a alma em si só se nutre de amor, conforme André Luiz. O amor é a alma da vida, segundo Joana de Ângeles. É uma fonte que pulsa permanentemente em nosso cérebro e flui continuamente em nosso coração, segundo Emmanuel. Então temos uma fonte inesgotável e inestancável da energia amor, conforme o médium Sidney Carvalho, psicografando Bezerra de Menezes, esse filho do Ramatiz, nesta obra narra isto. E lá na obra está: não são os seres cósmicos, nem os espíritos, nem encarnados que vão curar nossas doenças. Nós as criamos e nós temos a obrigação de solucionar. Recebemos sim o alívio, o conforto, o esclarecimento, como tem uma casa de Umbanda em Parnaíba, no Piauí, e a casa chama-se Casa de Acolhimento, Orientação e Cura Espiritual, onde o jovem Ramatiz manifesta-se por lá com o nome de Pai Benedito. Muda-se os nomes, mas não muda-se as essências, os espíritos. E ele nos convidando, e eles não entenderam de pronto: convide o nosso filho para falar de alimentação consciente e do despertar da consciência. Assim ele disse por lá. E lá, os chamados pretos velhos, ou Ramatiz transvestido desse arquétipo: acolher, nós te acolhemos. Orientar, nós te orientamos. Agora, curar-se é com você. É exatamente assim que os pretos velhos atendem os pacientes por lá. Então, acolhe, aliviando a dor dilacerante. Orienta com as diretrizes necessárias para a cura. Agora, a cura em si depende da transformação moral do indivíduo. Não existe milagres nesse sentido. Existem milagres porque a própria vida é um milagre, se assim podemos dizer. Mas a cura acontece pela ação transformacional da estrutura do pensamento, dos sentimentos que qualificam os pensamentos, da palavra que projeta pensamentos e sentimentos e de atitude que vai cultivá-los na ação. Nesse sentido, o pensamento dá forma, o sentimento dá vida, a palavra dá movimento e a atitude dá direção. Porque somos uma consciência com quase a idade do universo como espíritos e somos uma alma atuantes nesse corpo com a idade cronológica desta encarnação, trabalhando sim conteúdos de outras etapas, construindo novas possibilidades, mas temos um oceano de possibilidades em nossa consciência, porque acreditamos que um dia fomos um átomo primitivo. E tudo cresce e evolui nessa trajetória. E esse átomo uniu com outros átomos para formar o que nós conhecemos como elementais na visão de Ramatiz, que comporam a estrutura do fluido universal, que se transmutou em matéria mental, que se metamorfoseou em bioenergia
que edificou os infracorpúsculos, as linhas de força, o mundo subatômico, que culminou na construção do átomo físico. E esse átomo, unindo com outros átomos, estruturando o reino mineral, as moléculas se unindo com moléculas, especializando sobre a regência dos elementais, que para o autor, na obra Fisiologia da Alma, os elementais formam a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos, inclusive em cada partícula do nosso corpo biológico e do corpo perispiritual também. Agora, se eu não souber lidar com esses seres pequeninos, que André Luiz, em Libertação, os chama de seres inferiores da criação, onde a matéria mental é composta de seres incontáveis, em processo de evolução nos quadros do universo sem fim, se eu gravar neles, quando começo a pensar as emoções desgovernadas, eu começo a criar o câncer ali, segundo Ramatiz. Colocamos isso no capítulo 9 do nosso livro. Mas aqui, quando eu irrito esse pessoal, e não irritar de irritação, irritar é o menor movimento que existe no cosmos. Então, quando nós começamos a movimentar esse patrimônio divino, eles atendendo ou atendem o nosso convite, sem saber se é bom ou se é mal, porque eles não sabem definir. São seres inocentes que acreditam cegamente no que estamos pensando. Se negativo, eles vão construir a doença. Se positivo, a reconstrução da saúde. Quando nós começamos a pensar, eles começam a dar forma aos nossos pensamentos. Quando nós colocamos o sentimento em pauta, nós damos vida a esta criação. Quando colocamos a mentalização ou a linguagem não verbalizada em ação, damos movimento. Quando vivenciamos a experiência prática, damos a direção. De modo que, se eu sei da existência desses seres, jamais eu vou ter a insensatez de jogar no lixo, de forma descortês, uma gota d'água. Pode tirar o papelzinho daqui. Isso. Porque numa gota d'água tem 9 trilhões de átomos. E vocês sabem que os átomos são feitos de elétrons, de prótons. E a maioria deles de nêutrons também. Só o hidrogênio simples, que não tem nêutron. Mas o hidrogênio pesado já tem 1, o hidrogênio radioativo tem 2. Só que Ramatiz mostra os elementais governando os elétrons. Um elemental governando a consciência de um elétron e elementais menores compondo a estrutura. O espírito Aulos, na obra Nos Domínios da Mediunidade, mostra os elementais na estrutura dos fótons. Como eu disse com André Luiz, mostra os elementais na estrutura da matéria mental que vai dar origem aos fótons. Pietro Baldi mostra os elementais na origem como matéria elementar, e eles na origem, quando percebe a presença de Pietro Baldi em seu universo: quem és tu que ouve? Ouça, nós te falamos. Porque Pietro Baldi, como missionário do Cristo, chegou à condição de conversar com todos os seres em qualquer estado de expressão. E nesta obra colocamos com Hermínio Corrêa de Miranda que existe uma linguagem não verbalizada, a linguagem dos sentimentos, que tem o poder de criar, de edificar, de alimentar e de iluminar, conforme Emmanuel. Então o sentimento cria, edifica, alimenta e ilumina. E a razão apenas, segundo o autor, calcula,
cataloga o que foi calculado, compara o que foi catalogado e analisa o que foi comparado. Ela não faz mais do que isso. Então a razão vai calcular a situação, vai catalogar as possibilidades, vai comparar a de mais eficiência e vai analisar as probabilidades do acerto. A partir daí, o sentimento é que entra qualificando a capacidade criativa que é o pensamento, iluminando a própria inteligência, pacificando e coordenando a imaginação para a criação desse algo novo. Que, curiosamente, nós estamos criando elementais, isto mesmo, nós temos o poder de criar. Emmanuel narra que Deus criou a criatura e na criatura o poder de criar. Por exemplo, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Deus criou a galinha e na galinha criou o poder de pôr ovos e dar continuidade. Agora, eu não sei qual a criação do ornitorrinco. Vocês conhecem o mocinho? O camarada tem pezinho de pato, bico de pato, veneno como serpente, corpinho de lontra, põe ovos e amamenta os seus filhinhos. Eu não aguento um negócio desse. Que negócio é esse, né? Você veja a junção de vários seres, aí a gente não acredita que a soma dos espíritos forma um todo, porque veio consciências do pato, veio consciências da serpente, veio consciência de mamífero, veio consciência de ave, porque ele não só tem os pés de pato, bico de pato, ele põe ovos, trouxe a estrutura do pato também. Mas na hora de dar o alimento, ele dá mamar. Para o patinho, eu fico imaginando com aquele biquinho mamando, vai ser muito chique o camarada. Então, nós vemos alguém que veio das aves, atravessando uma fronteira no mundo das lontras, almejando ser um gorila, mas também passou pelo universo das serpentes, porque ele tem veneno. Ele não vai te dar uma picada, vai te dar uma bicada e pode te envenenar. Só que nós já fomos tudo isso. Já fomos os germes de outras eras, enjaulados nos cárceres das lutas. Viemos dos princípios das mônadas. E estamos buscando as perfeições absolutas. De modo que, quando pensamos, estamos interagindo com todas as nossas vivências. O que eu coloquei em ação foi o meu poder de regeneração que um simples caranguejo marinho tem, de criar uma puã ou as puãs novas, de uma simples salamandra que sabe fazer uma perna nova, ou de um simples gafanhoto que, se você quer a perna, ele te dá a perna e faz outra melhor do que aquela. Quantos vegetais, quantos animais e até minerais sabem recompor os seus corpos? E nós só aprendemos a estragar? É possível consertar pelo menos o que estragamos. Porque em alguns dias, segundo Camille Flammarion, na obra A Morte e o Seu Mistério, volume 1, em alguns dias a energia do corpo se renova totalmente. E basta-nos a mentalização para criarmos um órgão novo. E eu creio que o amigo, cito ou não cito? Não vou falar o nome, nem a cidade, e nem o amigo do amigo. Mas ele estava com o pé na cova. Fígado necrosado, petrificado, pela cirrose em último grau. Na fila de transplante, e não aparecia o doador compatível. Foi recomendado a ele que orasse para que aparecesse um órgão compatível, sem desejar que alguém morresse para salvar a sua pele. Porque o fígado, se sobrar 10%, pode cortar e jogar fora, tecnicamente,
Com todo respeito, os 90%, os 10% sabe reconstruir o restante. Mas parece que ele não tinha nem esses 10%, pelo que me falaram. E orando pelo possível doador e duplamente pela família que às vezes não autoriza a doação, pedindo acima de tudo perdão pelas agressões que fizeram ao seu corpo e assumindo o compromisso de viver uma vida nova no dia do pré-operatório, porque um dia apareceu o órgão. Quando fizeram os exames, testificaram um fígado 100% reconstruído. E ele não mentalizou. Mas quando mentalizamos, criamos as forças que organizam e mantêm a vida, a base de condensação, ou a base de coesão e sustentação dos átomos em todos os reinos, que nós chamamos de elementais, e formamos a estrutura gerenciadora dos elementos e depois a construção dos próprios elementos, que são eles em plano menor. E quando assim fazemos, como que eles nos obedecerão? Depende de como eu vivo a vida, porque tudo que existe é vivo. Se eles formam a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos, átomos são aglomerados de forças vivas, porque tiveram a sua origem na matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis. Então, quando eu respeito a vida em todas as suas frequências, eu tenho respeito deles. Basta que eu peça, que eu ordene, eles executam. Agora, se eu não tenho a dignidade, a consciência do poder nutridor e terapêutico de um alimento, se eu não tenho noção que um copo de caldo de cana, após 5 minutos, é um veneno para o corpo, eu vou comprar porque está em promoção. O copo com 300 ml, que tem 800 calorias de boa qualidade, quando colhido a cana na lua minguante. Vocês sabem disto. Nós vamos concentrar, porque ela vai perder a água e concentrar o açúcar. Mas de 3 a 5 minutos, já se torna um elemento agressivo ao corpo. Mas às vezes levamos, ainda colocamos no congelador, que detona mais um tanto, porque colocou na geladeira cebola, alho, tomate, cenoura, beterraba e tantos outros elementos. Eles vão perdendo as propriedades, vão transformando estruturas benéficas em nocivas, e quando nós vamos comer, ainda cozinhamos agora, jogamos a água fora com mais de 70% dos nutrientes fora, vamos comer daqui a 2 horas, 3 horas, já não tem ninguém lá esperando pela nossa boa vontade. Porque o elemento mais resistente do reino vegetal, a batatinha, que pode durar até 2 horas e meia parte do seu energismo. Mas um copo de suco de laranja, por exemplo, ou o suco da laranja é espremido agora, em meia hora perde 75% da sua consciência mais nobre. 1 hora depois, já não tem mais nada útil ao corpo. Mas nós queremos comer agora e junto com a comida já comer a laranja ou chupar a laranja, não é isto? Mas esprememos o suco ontem para não dar trabalho na hora da laranja, na hora da comida, desculpe. E às vezes você vai numa lanchonete, num restaurante, espreme cedo e serve às vezes até no outro dia, até acabar. E se você pede para espremer na hora, perde o freguês, mas eles não espremem, porque não admite que isso seja verdade, porque tem um restaurante e não teve nem o cuidado de conversar com a nutricionista, por exemplo, ou um nutrólogo. Então, quando temos noção do que o nosso corpo necessita e damos a ele elementos de boa qualidade, respeitando a vida, porque na casca dos alimentos tem muito mais poder nutridor e terapêutico do que os próprios alimentos, a própria polpa. Nós sabemos disso. Mas quando não educamos o paladar, será que dá para comer um chuchu com casca? Cru, de preferência? Você consegue?
O sabor, segundo Allan Kardec, o professor de medicina, de anatomia, fisiologia, biologia e tantas outras ciências, ele narra que o sabor depende da educação do paladar. Então, paladar educado, eu posso comer uma sopa de pedra, porque lá na minha terra faz sopa de pedra. O cara chega com as pedras e começa a cozinhar as pedras. Não sobrou aí uma batatinha de ontem, alguma coisa nesse sentido, para que eu acrescente aqui, fica mais interessante. Depois, no final, tira as pedras e come o resto. Vocês sabem da história. Então, o despertar da consciência é quando eu tenho noção daquilo que eu estou fazendo. Então, se eu como nos recomendava Buda, eu como, eu estou aqui inteiro na ação. Na hora que você está comendo, tem um celularzinho por perto? Conta só para mim, não conta para os demais. Você está com a cabeça lá ou no prato de comida? Seja sincero. Às vezes mais lá do que cá. A radiação do aparelho celular a 8 metros de distância destrói quase tudo que tem à sua mesa. 8 metros. Se estiver ligado na tomada carregando, tem 1000 vezes a radiação de quando ele estava fora da tomada. Por isso, se você pôr ele ligado aqui, pode haver um curto e tirar a sua fita. Mas se você está com o celular e a sua comida saiu do micro-ondas, o micro-ondas já destruiu 97% de tudo que é vital só naquele minutinho que você usou para aquecer. Você fez lá o prato feito, colocou lá, pôs um minutinho, então você já leva algo com menos de 3%, com vários elementos cancerígenos, e agora vai ajudá-los com a radiação do celular. É assim que normalmente fazemos? Você não faz isso porque você não é tola, não é verdade? Então agora você vai desligar o celular ou deixá-lo a mais de 8 metros da sua comida. Você pode colocar um recadinho lá para os seus. Agora é hora do almoço. É o momento mais sagrado da minha vida. É o momento onde vidas incontáveis vão morrer para que eu possa viver. Então eu preciso orientá-las, conforme nos ensina o médico, espiritualista e cientista Deepak Chopra. Então, se eu quero que o grão de feijão, que a cenoura, que a beterraba, que este ou aquele elemento faça alguma coisa no meu universo, eu tenho que dizer a eles o que eu quero que eles façam. E quem farão isso? A saliva. Por isso que na hora da comida, nada de sucos industrializados ou não, porque é a hora da saliva repassar as informações que eu arquitetei mentalmente, o peso do corpo, a agilidade do corpo, a beleza do corpo, a leveza do corpo, a plástica que ela fez no olho em menos de 24 horas, porque levaria vários pontos, ganharia dos cirurgiões plásticos que não fariam uma plástica tão perfeita, e foram esses serizinhos. Ela mentaliza, confiando na sua potencialidade, e eles vão construindo conforme a nossa imaginação. Agora, quando eu não tenho ciência da minha realidade, que eu sou a soma de muitos, a maior parte do meu corpo são minérios, mais de 90%. Parte são seres vegetais, parte são seres animais, parte são seres pré-humanos, há em mim algo até de seres angélicos, desabrochando para dias vindouros. Então, quando sabemos que o nosso pensamento é uma expressão da nossa consciência, se nobre, ou uma evolução dos nossos instintos, se ainda não enobreceu-se. Então, o pensamento tem 2 campos de atuação. Ou são os instintos que se transformaram em sensações, em emoções, em sentimentos e agora estão atingindo o estágio de pensamento, ainda não atingiu o estado de inteligência. Então estão mais para atender os desejos do que para atender a nossa vontade. Ou alguém que está vindo como virtudes da consciência, incorporando-se na vontade, que vai entregar à mente os pensamentos enobrecidos, para que possamos gestar os hormônios, transformando em leis para ordenar a cura, por exemplo. Ou transformando
essas virtudes em forças vitalizadoras. É fácil entender isso. Jesus, para nós outros, não é o Evangelho personificado? O amor tornado visível? Num dado momento ele não afirmou: eu sou o pão da vida. Quem comigo se ajuntar terá vida em abundância. Eu sou a árvore, vós sois os galhos. Num outro momento ele não disse-nos: eu sou a luz do mundo. Quem comigo não se ajunta, espalha. Então uma virtude, assim como ele também define, só desce quem subiu. Se hoje nós temos uma virtude que ontem fora instinto, antes dele átomos, moléculas, células, ela pode descer, assim como desceu do Cristo uma fração e transformou-se em Jesus. Não era parecidinho conosco? Não tinha um corpinho parecido com o nosso? Ramatismo fala que ele gastou 7.000 anos para fazer esse processo, por amor a nós. Quanto tempo que você gasta para criar um hormônio? Milésimos de segundo. E às vezes nem precisa tempo. Pensou, ele já está no interior da célula reprogramando. A célula não sabe se é bom ou ruim, ela simplesmente executa. Ela se deixa matar. Vocês sabem que na célula tem um processo de autofagia. Se você não dá a ela o que ela necessita, ela começa a comer ela própria. Se faltar um tanto mais, ela começa a comer a vizinha. As mais fortinhas, vocês sabem disso. Se nós temos o poder de criar, se eu negar a uma célula que foi viciada em tal alimento, em tal refrigerante, em tal suco ou aquele outro perturbador, e eu vou trazendo elementais que foram perturbadinhos na sua origem, não estou trazendo? Eles criam um clã dentro de mim, a isso chamamos vício, dependência química. Eles sempre vão pedir mais do mesmo. Se você toma um copo de refrigerante, daqui a pouco eles pedem 2, pede 4 e, no meu caso, até tomar mais de 5 litros daquele que derrete ossos num só dia. 36 litros numa semana. E chegou um momento que não era mais eu que tinha o controle do corpo, mas sim o tal refrigerante. Não tomava mais água, os rins começaram a petrificar, não desejo a dor de uma cólica renal para o pior ser, se ele existir, porque eu não acredito que o amor divino possa fazer isso. Tem os seres com a sua evolução. Não é que ele seja ruim, que ele seja mau, porque eu não acredito que o mal exista, porque tudo que existe são expressões de Deus. Existe a ignorância que não enxerga a bondade divina em todas as coisas. A ignorância que não admite que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então tudo que existe no cosmos é harmonia. A desarmonia está nos olhos de quem vê. Vocês podem imaginar, por exemplo, alguém humano comendo um bife em decomposição? Você comeria um bife fora da geladeira deixado lá uma semana? Fica meio azuladinho assim no início, depois começa... Você comeria? Mas o urubu adora. Tem algo errado? Para ele é o manjar dos deuses. Agora você comeria... Ele comeria o nosso bife? Ele vomita só de estar próximo de nós. O urubu nós capturamos uma vez e não sabíamos até que um amigo biólogo falou: ele está vomitando de nojo de vocês, do cheiro de vocês. E eu não sabia. E se não soltássemos o bichinho, ele ia morrer, porque a gente queria dar arroz, dar feijão. Eu falei: não come esse negócio. Então, quanto mais conhecimento tivermos acerca da nossa realidade consciencial, vamos entender que vários elementos se unem, como a terra, a água, o ar e a luz, e sendo incorporados numa simples semente, dá origem a uma nova árvore. E o Espírito, assimilando as consciências menores
e compondo unidades maiores, ele vai expandindo a sua própria consciência. Por isso que em cada encarnação, ele coloca uma semente no processo encarnatório, tendo o universo mental, perispiritual e físico como canteiro fértil, e essa semente, que é a alma encarnada, vai assimilar e incorporar os elementos e tornar-se um com eles até a construção da nova personalidade. E quando está pronta, incorpora-se à individualidade e ela expande o seu processo consciencial. Está mais ou menos claro? De vez em quando vocês comem? Uma vez por semana? E vocês amam comer? Comem por hábito, por necessidade ou por prazer? Qual dos três? Dá para fazer as três, sim. Porque se eu tenho consciência, ramatiza outra vez. Eu vou pegar um náculo de pão que tem energias para 24 horas e vou colocar pequenos pedacinhos na boca, mastigar uma média de 120 vezes e no final do náculo eu tenho energia acumulada para 24 horas. Ramatiz. Isso é comer por necessidade. E sabendo com Gibran, Khalil Gibran, que em cada átomo tem tudo que existe na Terra. Em cada átomo desse náculo de pão, ele traz nas suas entranhas todos os elementos somados do planeta Terra. E vocês sabem também que quando eu magnetizo a água, que está visitada a estrutura por elementos que não condiz com a estrutura consciencial dos átomos, e é um processo que erroneamente chamamos de higienização, mas não é. A vibração dos meus pensamentos, enriquecidos pelas minhas virtudes, mergulha no núcleo atômico, e os elementos que não condiz com a harmonia daquela estrutura, quando são repatriados do núcleo atômico, fora chama-se neutrinos. A ciência considera o lixo no átomo. E 1 trilhão de neutrinos atravessa os nossos corpos a cada segundo. Se fosse lixo, não detonaria-nos num segundo? São seres vivos. Se encontrar um corpo harmônico de simples neutrinos, se organizam, se incorporam na energia nêutron, porque são frações diminutas desta energia, e outra vez sobe para a estrutura do próton, eleva-se a estrutura do elétron, transforma-se na estrutura dos fótons e agora passam a ser a consciência do átomo. Antes eram elementos indesejáveis. E às vezes temos lá a casca de alimentos que jogamos fora, e quando sabemos reaproveitar, que temos amigas e amigos que doutoraram-se no reaproveitamento das cascas. Casca da banana, 60% mais de potássio do que na polpa. Casca da banana, raspa-se aquela estrutura molinha e você cura ou restabelece a flora intestinal de um animal ou a sua mesma. Casca da banana faz uma belíssima máscara para homens ou mulher, porque fala que só a mulher que tem mais vaidade, negativo, tem homens mais vaidosos nesse sentido do que as mulheres. Deixa-se durante 1 hora e depois tira, não deixe mais do que isso, porque ela passa a ser um elemento corrosivo. Porque se eu deixar de 12 a 24 horas em cima de uma verruga, 3 ou 4 vezes, ela vai detonar o povo de lá, vai desintegrar a verruga e ela vai cair. Então, se deixar muito tempo na pele, vocês vão saber que ela vai queimar a pele de vocês. Então, por 1 hora, ela hidrata, rejuvenesce e etc. Não está vendo o meu rostinho? Só que eu não faço a máscara. Eu convido os elementais da casca para transformar-se numa geleia para que eu passe no pão, para fazer parte do meu bolo, para fazer parte até da vitamina, e etc, e etc. E nós que já estamos chegando no 6.0,
e a pele não fica lá tão ruim assim. Eu quero ver se chega aos 100 anos, que a minha mãe chegou a 87, não tinha uma ruguinha no seu rostinho. E como eu herdei essa genética, que não sou tolo, porque lá eu tenho o direito de mapear, eu falei, eu quero aquela moça que cuida bem do seu povo. Aquela moça que, ao estender a mão, estancava uma hemorragia em segundos, no animal ou no humano. Aquela moça que tinha um paizinho, porque ela herdou dele essa experiência, que mesmo a perna estando apodrecendo por ter uma picada de uma cobra, ele benzia e no outro dia já estava cicatrizando. Isso é o meu avô. E eu agradeço por ele estar aqui nos conduzindo. Isso somos nós. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até agora conhecemos como milagres, que não passam de um desenvolvimento das aptidões e capacitações humanas. Isso consta no Evangelho segundo o Espiritismo. O que nos falta? A vontade. O homem poderia sempre vencer as suas más inclinações pela sua própria vontade, pelos seus próprios esforços? Sim. Na maioria das vezes fazendo pouco esforço. O que lhe falta? A vontade. Agora, a vontade em mim é o Cristo em meu interior. Ela está a serviço do Deus em mim, da minha consciência máter. A vontade em mim é o meu anjo da guarda. Tudo isso é Ramatiz. A vontade em mim é o meu mentor, o meu guia espiritual. Então, Cristo que por meio de mim se expressa. Esse que Paulo de Tarso nos disse: sigam-me vós, porque eu já sou igual a Ele. Já não sou mais eu quem vive, é Ele que vive em mim. Quando eu me deixo conduzir por este Cristo interno, que objetiva a construção da paz íntima e a conquista do infinito, e obedecendo essa força intuitiva que Ele traz em suas entranhas, entregando-me como uma possibilidade de nova construção com o nome de pensamento, juntamente com Ele sobre as suas diretrizes, vamos moldar junto este pensamento para transformá-lo em força vital ou transformá-los em forças vitais para a construção dos tecidos para a nutrição da vida. Então, esta bioenergia que acontece pela ação dos nossos pensamentos, qualificada por nossos sentimentos, sob a regência de nossa inteligência e moldada pela nossa imaginação, pode transformar-se numa força que gera e nutre a vida e ao mesmo tempo numa lei que organiza e mantém. Faça o teste. Quando a dor estiver dilacerante, comece a mentalizar, a respirar, imaginando a natureza, os elementais vindo para dentro de vocês. E diga a eles a intenção que tens, porque dor, segundo os acupunturistas, energias coaguladas, ali nos meridianos, nos nadis. Quando eles colocam a tua mente, ou o teu dedinho, ou uma agulhinha, desbloqueia por seu magnetismo de terapeutas e faz com que esses canais de energias permitem que ela circule outra vez e cessa a dor. Água parada ou energia parada, energia gera dor, água transforma-se em lodo. Quando eu começo a inspirar, eu estou trazendo da natureza o Evangelho, que também é força, vitalidade e vida. E Miramês, um amigo íntimo de Ramatiz, da mesma equipe, o ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis, que o mestre Yogananda narra que quem souber respirar pacificará suas emoções. E ainda Kaena, da equipe de Miramês,
uma fração de uma consciência mais vasta, juntamente com ele, para não dizer dele próprio, assim como Lancelin. Agora, ela narra que o Evangelho está no ar, está na água, está nos peixes, está nas plantas, está em tudo. Como ele narra, Miramês Ramatiz também. Então, se o Evangelho é essa força, vitalidade e vida, conforme Joana de Ângeles, ele está em minha consciência, em meu coração, no próprio Espírito, segundo Emmanuel. E a oração é para colocarmos o Evangelho na ação. Orar é quando eu tenho uma proposta de mudança e reconheço que Deus trabalha até hoje, que Jesus trabalha também, e que devemos, como filhos de Deus, ser imitadores destas duas potências cósmicas. Pedimos a Ele bênçãos, oportunidades de trabalho no bem, segundo Ramatiz. Então, bênçãos significam beneplácitos, que são oportunidades de trabalho no bem, na seara do Cristo. E quando eu trabalho, isso é agradecer pela dádiva. Então, gratidão é quando eu coloco em ação o patrimônio que eu pedi, ou a oportunidade que pedi. Louvar é na ação, segundo Emmanuel. Se eu reconheço que Deus trabalha sempre, eu me coloco à disposição, pelo menos com duas interrogações. O que queres que eu faça em relação à minha própria realidade que estou deixando de fazer, ou o que queres que eu te faça em auxílio à sua própria obra. De modo que, quando imaginamos que se avançarmos um degrau, como Ramatiz nos propõe na obra Jesus e a Jerusalém Renovada, que é a primeira tarefa de um médium, segundo Joana de Ângeles, a sua autoiluminação. Agora diga-me, eles comparecem para o estudo, para a transformação, ou só na mediúnica? Aqui nessa casa já é diferente? Porque por aí afora dá vontade de chorar. Na mediúnica não faltam. E não percebe que em 100% estão manifestando a si mesmo. Isso é Emmanuel. As manifestações numa reunião mediúnica são as necessidades dos elementos que a compõem. Então, quase, se não 100% das manifestações são as nossas próprias perturbações. Porque pior do que os obsessores são as nossas más inclinações. Não são eles que nos perturbam, somos nós que os perturbamos, na maioria das vezes. Allan Kardec. Não raramente somos nossos próprios obsessores. E quando entendemos essa realidade e estudamos, e com Joana de Ângeles, a primeira tarefa de um médium é a sua autoiluminação. E Ramatiz esclarece como: se eu quero iluminar-me na ação, e na sessão que eu trabalho, só porque o chefe não está presente, eu chego a hora que eu quero, jamais conseguirei iluminar-me. Eu não chego na hora aprazada no ponto de ônibus e quero que o ônibus me espere, jamais conseguirei iluminar se eu não cumprir as leis. E a coisa não é só isso. Se eu não conseguir harmonizar-me, reconciliar-me com o entorno, com os amigos, com o marido, com a esposa, com os filhos, com aquilo que está fora de mim, jamais eu entrarei na antecâmara onde estão as reais perturbações que é no meu inconsciente. E se eu não fizer a ginástica moral no entorno, fazendo um aquecimento para enfrentar os milênios e milênios sem conta de experiências mal vividas, se eu não passar por esse umbral que construímos, jamais eu estarei na segunda câmara para falar com Cristo ou com o Deus que existe em mim. Ramatiz, na obra citada. Então, se queremos curar-nos de todas as enfermidades, inclusive as enfermidades congênitas, o primeiro passo é amar. O segundo é amar. O terceiro é amar, segundo Miramês. Amar os elementos que compõem o meu próprio corpo.
amar o meu corpo físico, perispiritual e o meu corpo mental e os demais veículos de expressão que compõem essas espaçonaves, e amar-me como ser, como filho de Deus. Ame ao outro conforme você se ama. A quem, ou melhor, quem a si mesmo não ama, dificilmente a ninguém amará. Ou melhor, ninguém amará. Porque o amor que me felicita, o único amor que me fará feliz de fato, segundo Joana de Ângeles, é o amor que eu desenvolvo pela minha própria realidade fisiopsíquica, moral e espiritual, refletindo no entorno como se fosse extensão de mim mesmo. Agora, o amor que alguém me dedica pode até aliviar as minhas necessidades, mas não atende às reais necessidades, apenas as periféricas. Eu recebo um gesto de carinho através de uma oração, de um passe ou de um abraço. Eu recebo alívio. Quando eu passo a amar, segundo a autora, a cura acontece instantaneamente. E amar sem esperar troca. A criatura que serve, que ama pelo prazer de amar, ela progride sempre em todos os sentidos e encontra em si mesma a força, a vitalidade, a vida, o evangelho que está em si, a solução de todos os seus problemas. Comece a inspirar doce e amoravamente a partir de agora. Cada um segundo as suas intenções, sabendo que Deus está em tudo, o Cristo está em tudo, o Evangelho compõe todas as coisas. E inspirando pelo universo respiratório e ao mesmo tempo com o universo mental e até consciencial, porque esse processo respiratório aqui no físico acontece através das narinas e das demais estruturas até a intimidade dos diminutos alvéolos nos pulmões. Essa inspiração no perispírito acontece pelo movimento dos seus chakras. A canalização no sentido horário e ao mesmo tempo a devolução no sentido anti-horário. Isso acontece no plano mental e os demais. No centro coronário, a mesma coisa. As 972 virtudes que o compõem, como pétalas de luz, entra em conexão com o cosmos e, conforme as suas reais intenções, quando entrega o conteúdo para a mente, segundo Miramês, Emmanuel e Ramatiz, entrega as diretrizes e, ao mesmo tempo, a matéria-prima para dar forma segura de nossa imaginação. Neste momento, eu intenciono, através de um autoexame, onde uso da honestidade para comigo, com a minha consciência, uso da minha humildade para reconhecer a minha própria ignorância, de sinceridade para estabelecer que sou eu que quero colocar a mão na massa e capacitar-me na ação, e depois fidelidade na aplicação, porque a minha pauta é ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável, mais feliz, vivendo novas etapas sob a regência da fé, que é mãe de todas as virtudes, conduzindo a alegria de viver que abre espaços no meu universo para que eu possa interagir e permutar com outros universos experiências, para que a esperança traga as diretrizes e a matéria-prima para que eu possa construir as novas realidades. E a gratidão como pauta de trabalho, com a fidelidade que nos compete, transformando tudo e todos que aceitaram seguir conosco em partes integrantes da nossa consciência. E sentindo-se um privilegiado em servir pelo prazer de servir, sem esperar recompensa, gratidão,
reconhecimento ou pagamento de espécie alguma. Vou ofertar um substrato que alivie as dores do meu semelhante, a vitalidade. E ao mesmo tempo, o aroma das minhas virtudes, que servirá como norte para inspirar os demais à construção de algo semelhante. Ser mais serenos, mais pacíficos, mais saudáveis, mais felizes. Mais pacíficos ante a ferocidade das estruturas perturbadoras que compuseram a entidade com o nome de medo, de insegurança, de ansiedade, que se não for atendida a tempo, vai gestar a depressão, que se não for atendida em tempo mais urgente ainda, vai transformar no transtorno bipolar, que se não for atendido vai chegar ao ápice da síndrome do pânico. E desde a primeira já tem a presença de ideias suicidas, de sentimento de impotência perante a vida e as situações, porque o medo é filho da ignorância, porque a coragem é filha do saber. Então, quando eu desconheço o que estou enfrentando, e por ignorância de tal fato, eu começo a construir essa estrutura. E quando eu desisto de tentar, pelo menos tentar, eu crio de imediato a insegurança, que me impede, juntamente com o medo, de tentar outras vezes, gerando assim a ansiedade, que me atormenta 24 horas por dia, levando-me a comer desenfreadamente aquilo que não necessito, porque se é uma emoção, deve alimentar-se de emoções superiores, de uma boa música, de boas leituras ou de vibrações condizentes com a sua realidade, na transformação de ansiedade, insegurança em autoconfiança, de medo em coragem. Mas se chegar ao estado de depressão, esse abismo profundo que eu não vejo possibilidade de sair, se alguém coloca as luzes do amor incondicional como se fossem redes luminosas na visão de André Luiz, para que eu possa me agarrar nesses pulsos vibracionais que fora ao âmago da consciência do ser manifestado, despertando o seu potencial ignorado, para que ele possa ver o final no fim do túnel, e dessa tristeza dilacerante, a construção da alegria como um norte para novas realidades. Mas se o transtorno bipolar chegar por negligência desse estágio, esse ser apático precisa ser motivado, e esse ser eufórico precisa ser acalmado. Esse que diga sem pensar e fere as pessoas precisam ser disciplinado, e esse que desiste facilmente e sente desvitalizado precisa ser fortalecido. Então, as luzes da ternura e do amor, um diálogo terno e amoroso, convidar essas estruturas a mudarem o curso. E a síndrome do pânico, onde não sei que hora, como, nem quando, o medo vai manifestar e assumir o comando. Onde o pânico, o pavor de lugares escuros vai assumir o comando. Onde o medo de alturas vai assumir o comando. Onde o medo de gente vai assumir o comando, e outras tantas psicoses que estão controlando a minha realidade. E quando eu quero curar-me destas situações, eu vou criar uma ambiência nova, ou alguém que tenha habilidade, entrar em conexão com a minha consciência, estabelecer esses critérios, e esse ser que nos auxilia vai permitir que as suas virtudes nos permeiem para criar esse canteiro ou esse espaço fértil, vai colocar esses pulsos de energias, essas vibrações, como adubos para a eclosão da alegria de viver, da gratidão pela vida, da esperança de melhoras,
da força pacificadora, da paciência, da serenidade, como elemento mediador nesta reconstrução. E a cada pensamento gestado, a cada sentimento enobrecido, a cada palavra mentalizada ou proferida, a cada atitude levada a efeito, eu vou juntando as minhas partes no processo de síndrome no pânico e reduzindo-se a bipolar, juntando as duas facetas da minha personalidade, apática e eufórica, numa só, e permanecendo somente a ansiedade, transformando a ansiedade, permanecendo somente a depressão, a tristeza profunda, e transformando essa depressão, essa tristeza profunda em alegria, e permanecendo a presença da ansiedade e transformando-a, assim como a insegurança em autoconfiança, agora o medo em coragem. Sou um novo ser iluminado pelo saber e pelo reto viver. Paz profunda a todos nós. É assim? Recebeu aí? Prontinha? Construamos a paz. É fácil dizer que a paz seja contigo, que a paz nasça em você pelo seu esforço. E eu posso permitir, se eu já construir, que você sinta a minha paz. Agora, quanto você desenvolver a tua, aí é contigo. Como nos dizia Einstein, o dia está em nossa frente. Agora, o que fazer dele é por nossa conta. Tenha um dia feliz, vai depender de você. O que você vai fazer do seu dia? Que esse ano seja mais feliz do que o ano passado. O que o ano tem a ver com isso? Ele é um espaço semelhante ao ano passado. Agora, o que eu vou fazer esse ano diferente desse espaço de 366 dias, ou 365 e algumas horas, vai depender da minha conduta, do meu modo de pensar, a habilidade de sentir, a gentileza ou a consciência no falar e a coerência no agir. Que construamos a paz do Cristo em nós, porque Ele é a paz personificada e existe como potencial ou forças potenciadoras no âmago de cada consciência que nele habita ou moreja, porque somos partes integrantes desta força crística e basta lermos Sublime Peregrino. Não precisa mais do que essa obra para entender os vários Cristos e que nós somos frações deles. Muita paz e até já.